Abraão, da idade de 99 anos. Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Né? Glória a Deus. Né? O Senhor faz uma promessa ao pai na fé Abraão e diz: olha, seja perfeito. Né? Deus espera que nós, na verdade, tenhamos em nossa vida a perfeição, para que Ele possa fazer, na verdade, a sua obra em nossa vida. Né? Na verdade, a perfeição que Deus espera não é uma perfeição plena, completa, porque Deus sabe que nós somos falhos. Mas também buscar esta perfeição para que Ele possa operar grandemente na nossa vida. Então, em nome de Jesus, né, que você que está aí possa ser abençoado neste dia através dessa reflexão bíblica, através da palavra, o nosso estudo, na verdade, da escola bíblica deste dia. Na verdade, Deus chama o seu povo para a adoração. O chamado de Deus aos patriarcas marca a história de Israel através de suas significativas experiências no relacionamento com o Senhor. Esses homens contribuíram para o alicerce da fé no Antigo Testamento. Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. Já pensou você ser chamado de amigo de Deus? Isso nós vemos, na verdade, em Tiago 2,23 e, na verdade, segundo Crônicas 20, versículo 7. O pai na fé. Todos os crentes de Jesus são descendentes espirituais de Abraão. Embora seja um exemplo de fé para todos nós, em Gênesis nós percebemos que Abraão enfrentou grandes dificuldades e provações em sua fé. Então nós passamos provações e dificuldades, não quer dizer que Deus nos chama e tudo vai ser bem bom, não vai acontecer nada. Nós sabemos que aconteceu com Jesus, aconteceu com grandes homens como Davi, como José, como Moisés. Sempre muitos servos de Deus passaram por lutas, né? Provações, para poder autenticar, na verdade, o seu chamado. Então, Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus. Na verdade, ele tinha um projeto, ele ser pai de uma grande nação. O critério que Deus utilizou, na verdade, para esse chamamento, na verdade, foi para definir a vida cristã, a vida do Filho de Deus. Entretanto, Deus chamou Abraão e o resgatou de uma cultura idólatra, perversa, imoral, a fim de que ele lhe servisse por toda a vida. É isso que Deus nos chama enquanto nós vivemos aqui. Ele resgatou talvez você de uma vida de drogas, talvez resgatou você de uma vida de prostituição, talvez resgatou você de uma vida sem perspectiva, sem felicidade, sem propósito. Eu sei de vários cristãos, vários filhos de Deus, a renovação que foi feita na vida de alguns que não tinham a mínima perspectiva, que hoje tem um casamento, tem uma família, tem um trabalho, tem uma direção, porque Deus foi quem o deu. Embora a pessoa tenha feito a sua parte, embora você viva fazendo a sua parte. É como Abraão. Para ele chegar onde ele chegou, ele teve que fazer a parte dele. Qual foi? Ouvir, na verdade, a voz de Deus. Um dos caldeus, onde Abraão, na verdade, era uma cultura pagã, uma cultura o qual se diz que a fundação daquela cidade foi há 2.800 anos antes de Cristo. Né? Era uma nação bem estruturada, né? Onde tinha, na verdade, Abraão uma estabilidade de vida social e econômica. Então, exerceu grande influência religiosa, social e comercial em toda a Mesopotâmia, né? Naquela época. Abraão é chamado e sai daquela cidade e vai para Harã, passa por Siquém, você vê isso aí em Gênesis capítulo 12. E Abraão, na verdade, é chamado, né, daquele que é considerado o pai na fé. O cristão que anseia fazer a vontade de Deus deve se preparar
para grandes mudanças, né? Grandes mudanças. Às vezes a pessoa quer vir para a presença de Deus, mas não quer ter grandes mudanças, não quer mudar, não quer, na verdade, aceitar toda a vontade do Senhor. Aí se complica, né? Quando Deus aparece a Abraão e faz promessas, ele determina que ele abra mão da estabilidade, abandonando a sua terra, sua parentela, a casa do seu pai, e a partir daquele momento, a sua estabilidade, descendência e conforto seriam resultado da sua fé e da obediência que ele tivesse ao nosso Deus Todo-Poderoso. O princípio da renúncia percorre, né, toda a página da Bíblia na vida daqueles que se tornaram filhos de Deus. Quando Abraão, na verdade, ouviu a voz de Deus, ele deveria partir para uma terra que ele não conhecia, né? Gênesis 12, versículo 1. O patriarca foi desafiado na sua fé, a postura de renúncia completa, deixando tudo para trás. Às vezes, amado, nós precisamos deixar tudo para trás. E esse tudo não é que você vai abandonar, na verdade, algumas coisas, não. Você vai estar abandonando, na verdade, coisas ruins, coisas más, o egoísmo, a maldade, a falta de perdão, a falta de misericórdia. Várias coisas daninhas, né, ruins na vida. Não pode mais você optar por viver uma vida como eremita, isolado, né? Você tem que tentar viver socialmente junto com as pessoas, porque é isso que Deus quer. Às vezes tem pessoas que precisam de libertação, né? Que querem viver totalmente isolado. Deus não nos criou para vivermos isolados, né? Nós temos que ter cuidado com isso. Às vezes a pessoa quer atribuir a Deus isso aí, mas isso aí acontece muito na cultura dos indianos, né? Os eremitas vivem anos e anos em cavernas, isolados. Não foi para isso que Deus nos criou, foi para nós vivermos socialmente. Porque como é que nós vamos pregar o evangelho? Como é que nós vamos ensinar as pessoas sobre Jesus se for viver isolado? Então nós temos que viver socialmente unidos. Abraão chegou a Canaã, Deus apareceu a fim de reafirmar a promessa feita em Harã, a sua semente. A entrada de Abraão em Canaã foi marcada por um culto de adoração e ação de graças a Deus. Ele edificou ali um altar ao Senhor, na verdade, para fazer toda aquela adoração. Abraão era um homem de fé. Logo no primeiro momento da sua chegada, a sua conduta foi revelar que ele estava servindo a Deus, realizando aquele culto, fazendo, na verdade, um altar de adoração, coisa que às vezes muitas pessoas não entendem. Os aspectos positivos que nós podemos tirar, né, do caráter de Abraão. Generosidade. Abraão revelou nobreza quando ele resgatou o seu sobrinho Ló, né? Gênesis 14, versículo 24. Abraão lutou bravamente e venceu a peleja. O amigo de Deus deixa um grande ensinamento sobre como nos proceder, na verdade, estando na presença de Deus, direto ou indiretamente. Na verdade, tem muitas coisas que causam danos a pessoas pela falta de ter generosidade. A pessoa não tem preocupação em agir generosamente. Abraão era generoso, ele não tinha nada a ver de seu sobrinho abandonou, foi morar próximo a Sodoma e Gomorra, mas ele foi lá resgatar. Ele era uma pessoa amiga, né? Vou lá, vou resgatar meu sobrinho, embora ele não esteja aqui comigo, eu vou resgatá-lo. Então ele tinha generosidade, espontaneamente. Ninguém mandou uma carta para ele, mas ele foi lá resolver a situação e conseguiu, porque Deus era com ele. Então quando você é generoso para resolver uma situação, arriscando o próprio pescoço, a própria vida, você vai ser poderosamente abençoado pelo céu. Ele tinha firmeza dentro dos aspectos positivos do seu caráter. Ele revela firmeza no seu caráter quando ele guardava o cumprimento da palavra do Senhor. Mesmo vivendo em Canaã, a promessa que Deus fizera a Abraão não havia ainda se cumprido integralmente. Faltava ao casal Abraão e Sara um legítimo herdeiro. Abraão manteve-se fiel, ansiando pela realização dos planos divinos em sua vida. Então ele tinha firmeza, na verdade, de caráter, aguardando o cumprimento da palavra do Senhor em sua vida. Tenha firmeza no Senhor. Tenha fidelidade, que é outra
característica do caráter que nós vemos em Abraão. Abraão revela o momento que esteve com Melquisedeque, em Gênesis 14, versículo 18 e 19. Ele tinha fidelidade. Ele foi a Melquisedeque, o rei sacerdote do Deus Altíssimo. E o fiel servo de Abraão entregou ao Senhor o dízimo de todos os seus bens. Então, mostra-se que mesmo antes da lei, né, tem tanta briga em relação a dízimo, né, tem pessoas, não, é da lei, não sei o quê, não sei o quê. Isso aí são os avarentos que não querem contribuir nem obedecer o que a palavra de Deus determina. Mas você vê lá em Gênesis 14, versículo 18 e 19, que Abraão ele tinha fidelidade, né? Ele foi consagrar a Melquisedeque, um rei sacerdote que aparece ali no percurso daquele livro, daquela história, na história de Abraão, só para identificar que Abraão era dizimista. Mesmo antes de ser determinada a lei, como alguns querem dizer, cuidado, né, com esses, tem pessoas que ficam todo tempo olhando na internet isso, através de hereges, né, aqueles mesmos que ouviram a serpente, né, Adão, Eva, né, e Eva se deram mal por causa disso, né, a serpente foi lá e disse, não, comam aí da árvore aí, Deus sabe que vocês comerem, no dia que vocês comerem, vocês serão igual a Deus. Então, na verdade, nós temos que cumprir a vontade do Senhor e ser fiel. Abraão foi fiel dizimista, né? Gênesis 14, versículo 18 e 19. E também, integridade. Abraão, ao regressar da batalha com os 4 reis contra 5, recebeu uma proposta tentadora do rei de Sodoma. Abraão ficaria com todos os despojos da peleja, enquanto o rei de Sodoma teria direito sobre os prisioneiros de guerra. O servo fiel do Senhor não aceitou o acordo em Gênesis 14, 22 e 23, pois não queria as riquezas de Sodoma o seduzisse, já que aqueles bens eram procedência mundana, profana. Assim também o cristão deve ser vigilante quanto à origem do que vem nas suas mãos, e o que não é para a adoração de Deus, que deva ser rejeitado. Salmo 24, versículo 1 ao 5. Submissão. Abraão foi definitivamente provado quando Deus lhe pediu Isaque, seu legítimo herdeiro. Ele foi submisso. Ele levou, na verdade, o seu filho ao holocausto. Gênesis 22, versículo 3. Confiantes que o Senhor faria, na verdade, ressuscitar Isaque. Não pensou 2 vezes. Partiu para o lugar do sacrifício, levando consigo seu único filho e 2 criados. Gênesis 22, versículo 1 ao 3. Hebreus, capítulo 11, versículo 17 ao 18. O caráter submisso de Abraão é referência para aquele que deseja viver a santa obediência de Deus. Submissão e fé são imprescindíveis na vida cristã. Romanos 8, 5, Atos 5, 32. Aquele que confia no Senhor recebe dele necessária provisão e exemplo. Abraão se encontrou, na verdade, com o cordeiro e ali fez o holocausto sem a necessidade de fazer o que ele estava determinado para obedecer a Deus, que era sacrificar o seu filho. Os aspectos que nós podemos dizer negativos, né, na vida do Abraão, no caráter de Abraão. É claro que ele não só teve aspectos positivos, ele teve aspectos negativos. Medo. Quando Ló se afastou de Abraão, ele foi para Sodoma, vivendo lá. 4 reis guerrearam e desceram e tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra. Todo o seu mantimento se foram. Apossaram-se também de Ló, o filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma. Quando Abraão ouviu dizer que Ló havia sido capturado, ele resolveu agir. A ação de Abraão foi decidida e corajosa, já que colocava a sua própria vida e dos homens que se viam em risco por causa de um sobrinho egoísta e orgulhoso. O que fez com que Abraão saísse de uma situação de medo para uma posição de bravura foi Deus encorajá-lo com as palavras: não temas, Abraão. Gênesis 15, versículo 1. Nenhum cristão está livre de se sentir-se inseguro em situações difíceis, né? Então, no momento ali que aconteceu aquela situação, Abraão ficou meio temeroso, mas Deus aparece ali em Gênesis 15, versículo 1 e diz: olha, não temas. Não temas, Abraão.
Então Deus espera que não temamos para que nós possamos alcançar as suas promessas. Fingimento. O fingimento é uma forma de mentir. A Bíblia condena taxativamente isso. Em 1 Pedro 2:1, Provérbios 25:23. Abraão propôs a Sara que fingisse ser sua irmã, porque ela era formosa. O patriarca pensou que se ela se passasse por sua irmã, os egípcios não o matariam. Isso aí está em Gênesis 12, versículo 11 ao 13. Abraão omitiu a verdade usando subterfúgio. A palavra do cristão deve ser sempre sim, sim ou não, não, segundo Jesus declarou em Mateus 5:37. Por seu relacionamento com Deus, Abraão foi chamado de amigo de Deus. É isso que mais Deus espera de nós. Isso você encontra em 2 Crônicas 20, versículo 7, Isaías 41, versículo 8, Tiago 2, 23. Sendo o único a conquistar tal privilégio. Não existe outro que foi considerado amigo de Deus. É tanto que Abraão é o pai dos judeus, que até hoje a nação permanece. Isso foi um privilégio grande. Tendo saído de uma terra carregada de idolatria, Deus o honrou de sobremaneira, pois sua submissão ao Senhor foi o ponto forte de toda a sua vida. É tanto que nós citamos aqui para você, voltando aqui, quando a gente falou sobre a questão do fingimento, quando ele declarou que Sara não era sua irmã, ele saiu ali do Egito, e conta-se que ele saiu e se tornou muito rico, porque o faraó deu várias coisas a ele. Abraão se tornou rico. Ao invés de ser punido, Deus falou com o faraó, e o faraó foi amedrontado e deu riquezas a Abraão. Por quê? Porque Deus honra aqueles que decidem fazer a sua vontade. Se você honrar a Deus, você vai passar por prova, você vai passar por dificuldade, mas uma grande bênção vai chegar até a sua vida, porque essa é a promessa de Deus. Então, seja submisso ao Senhor. Esse foi o ponto forte na vida de Abraão. A despeito de tantas falhas humanas, Abraão tornou-se o maior modelo de fé e obediência a Deus, um exemplo a ser seguido para nós. Só para que a gente conclua aqui, para finalizar, esse momento, a gente faz uma pergunta para você aí responder. Você tem se colocado à disposição de Deus, assim como Abraão, e tanto outros homens e mulheres de Deus na Bíblia? Você tem se colocado? Pense aí, reflita no seu lar. Se você quer trazer a vitória sobre a sua casa, a sua família, pense aí. Você tem se colocado à disposição de Deus, assim como Abraão e tantos homens e mulheres de Deus? Outra pergunta para você pensar aí e responder. Você, assim como Abraão, já tomou alguma decisão que ao olhar para trás parecia ter sido ingênua ou inconsequente? Você, na verdade, como Abraão, que tomou uma decisão que não deveria tomar, olhou para trás, parecia ter sido alguma coisa ingênua. No caso de Sara, ele disse que era sua irmã, ele foi ingênuo, na verdade inconsequente. Mas ele era uma pessoa de Deus. É tanto que, como eu citei para você, é o único, na verdade, que foi chamado em toda a Bíblia amigo de Deus. Nenhum outro. E é autenticado pela nação de Israel que sobreviveu até hoje. Outra pergunta só para finalizar e orar. Você já pensou em desistir de algum sonho? Porque qual é a resposta de Deus em relação ao que você pede? Deus não quer me dar, não. Tem que insistir. Tem que insistir. Daniel passou 21 dias orando, e quando o anjo chegou lá e disse: olha, quando tu começou a orar, Deus ouviu, na verdade, a tua oração, mas teve uma batalha. Existe uma batalha. Os demônios trabalham para impedir a tua bênção. Eu conheço um irmão que ele tem um comércio abençoado hoje, que traz sobrevivência para toda a sua casa, sua família, seus filhos, e ele foi uma pessoa que viveu de uma forma triste. Mas ele jejuou 21 dias 3 vezes, para que chegasse uma pequena nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Ele começasse a fazer uns trabalhos simples. E hoje ele gerou um grande comércio. Então, acredite
né? Como Elias conta na passagem da palavra de Deus, no momento em que a chuva vai vir e vai acabar, na verdade, a seca, e Elias manda o seu servo por 7 vezes subir ao monte em cima para ver se via alguma coisa. Na última vez, apareceu o quê? Uma pequena nuvem do tamanho de a mão de um homem. Foi quando Elias disse: olha, apareceu uma pequena nuvem, pode mandar, vai vir chuva demais. Então, às vezes aparece uma pequena coisa, e porque você é fiel nessa pequena coisa, grandes coisas podem vir. É por isso que a Bíblia diz: seja fiel no pouco e sobre o muito eu vou te colocar. Então a bênção de Deus começa no pouco, não é no muito. Ah, quando eu tiver muito eu vou ser dizimista. Quando eu tiver muito, não. A Bíblia diz: seja primeiro fiel no pouco. Aí Deus vai te colocar no muito. Que Deus abençoe o teu dia, que você possa ter visto alguma coisa importante. Reveja aí lá no Instagram depois, para você que talvez não pegou desde o início, né? E que você seja poderosamente abençoado neste dia, você, sua casa, sua família. Amanhã, na verdade, nós continuamos, possivelmente amanhã nós estaremos falando sobre Jacó. É outro abençoado, né? Quem foi para o encontro sabe, a história de Jacó foi também uma história poderosa. Amanhã estaremos falando sinteticamente algumas coisas também sobre Jacó, e que você se prepare, né? Amanhã, neste mesmo horário, nesta mesma, certo, bate situação do Senhor conosco e nós com Deus, vamos estar tentando conduzir você a uma palavra de edificação, de vitória e de bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Deus, eu entrego nas tuas mãos, abençoe este lar, esta casa, esta família, que a tua glória possa repousar sobre cada um desses filhos que ouve este momento. Assim como tu abençoou poderosamente Abraão, Pai, que tu abençoe poderosamente este filho e esta filha que ouviu esta palavra. Que esta palavra entre na vida desses filhos e que eles venham se tornar teus amigos, como Abraão se tornou, e que eles tenham grandes vitórias. Que a tua glória traga todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.